A gente vê que hoje, né, todos nós trabalhamos e temos vários especialistas do nosso lado. Eu falo isso pela minha área, né, porque a minha área é digestiva, a minha área é a bariátrica, mas eu tenho que ter um endócrino, eu tenho um cardio, eu tenho um fono, eu tenho muitos especialistas. Então, hoje, Priscila, qual aqueles especialistas na área da atuação da pediatria mesmo que você acha importante você ter junto com você no seu consultório? Gente, gastro é uma especialidade, a gastropediatria é uma especialidade do coração, assim, o oftalmo hoje em dia, por conta das telas, as crianças precisam fazer acompanhamento muito mais precoce, muito mais frequente com o oftalmo, pneumo, né? A gente mora numa cidade úmida, né? Aqui a região é bem úmida, então um pneumologista também. Mas entendam assim, o pediatra ele tem que ser o maestro dessa orquestra, né? Ele acompanha o indivíduo por inteiro, ele vai juntando essas referências, e se ele vai vendo a necessidade, ele vai indicando os especialistas. Mas otorrino, gastro, pneumo e oftalmo são muito importantes para a pediatria. Todos são, né? Mas agora eu consigo pensar nesses mais. Tá certo. Vamos imaginar, então, pensar um pouquinho na obesidade aí. Você vê essas crianças hoje com sobrepeso, a partir de que momento começa a te preocupar? Você acompanhar e começar a perceber que essa criança vem analisando o percentil 50 que vocês fazem, tudo, né? A gente faz diferente o IMC, mas a partir de que momento começa a preocupar e que vai ter que ter uma abordagem diferente para essa criança? E quando se pensar no endócrino ou usar medicamento, que idade se dá para pensar que possa começar a trabalhar de uma forma mais, entre aspas, invasiva, né, ou agressiva para essa criança? Isso precisa ser avaliado caso a caso, né? Agora, durante essa pandemia, a gente viu um aumento do sobrepeso infantil, assim, absurdo, né? E aí a gente tem que entender o que aconteceu com essa criança. Foi porque ela era uma criança super ativa e aí com a pandemia acabou todas as atividades extracurriculares. Essa falta de convívio social deixou essa criança super ansiosa, ela está comendo mais do que ela precisa, ela perdeu esse botãozinho da saciedade dela, ela tem alguma doença neurológica, necessita de algum tipo de medicação que ajuda ela a ganhar peso, né? Alguns autistas que usam algumas medicações anticonvulsivantes, eles têm um aumento de peso importante e a partir dos 11, 12 anos, já existem alguns que precisam de medicação para ajudar a controlar essa compulsão, para ajudar a melhorar os índices glicêmicos também. Saiu recentemente uma nova norma da Sociedade Brasileira de Pediatria, mudando até o IMC, ficou um pouquinho mais baixo, para a gente já começar a investigar o sobrepeso e a obesidade. Mas, por exemplo, no Instituto da Criança tem casos até de adolescentes, 16, 17 anos, que precisaram de uma cirurgia bariátrica para controlar o peso. Isso já tem casos documentados. Então, precisa ser avaliado caso a caso, entender, é uma síndrome metabólica, né? O que tem ali naquela criança para a gente começar a investigar ou começar a tratar já. E você falou sobre o Covid, né? Como que vem? Como você vê o problema da criança, a resposta dela, né? Essa infecção virótica em comparação aos adultos? Você te preocupa a criança? Você tem um número maior tem número de complicação? A partir de que idade? Como que lida com relação ao Covid e a criançada? Gente, vou falar assim da minha experiência no consultório. Eu vi um número enorme de crianças no começo desse ano com Covid positivo mesmo. Algumas crianças fizeram um quadro de pneumonia viral, né? Mas foram uma ou duas que precisaram de um suporte maior, por exemplo, uma UTI, uma internação. Essas duas crianças que precisaram de internação, elas eram maiores de 10 anos, né? E as duas tinham uma comorbidade muito importante. Uma tinha uma síndrome nefrótica, que é um probleminha no rim, e a outra tinha uma doença congênita pulmonar. Então, eram de um suporte maior.
Mas a maioria das crianças que eu atendi fizeram um quadro leve, um quadro sintomático, tosse, coriza, algumas com uma perda de apetite, uma febre mais persistente, diarreia foi um quadro assim comum entre as crianças, uma diarreia sem causa e bem persistente, mais de 10 dias de diarreia. Me preocupa porque é uma doença nova, né? A gente viu aí alguns casos, eu não vi pessoalmente, mas esses casos da síndrome multi-inflamatória sistêmica, alguns casos de complicação pós-Covid, mas, assim, é uma doença nova, então a gente precisa estudar muito. Cada caso é um caso e a gente tem que acompanhar do começo ao fim, né? Mas os meus pacientes de consultório, assim, graças a Deus, evoluíram muito bem.